pílula anticoncepcional dela que lutasse. Eu achava que tinha tanta tensão entre ela e o príncipe regente. Pois é, a hora de acabar a energia. Não consegui me interessar pela história. Eu me arrependo tanto de não ter conseguido gravar um vlog de leitura. Se não for uma homenagem, o que estão os três fazendo ali junto? É com os personagens secundários do primeiro livro. Adivinha as horas? Pois é, a hora de acabar a energia. Só que dessa vez acabou 1 hora antes. Até que eu tava lavando cabelo, nem sei se eu tirei o creme direito. Fiquei com medo do chuveiro queimar em cima de mim. Porque eu sei que se eu morrer de algum tipo de acidente vai ser eletrocutada. Porque eu levo choque com tudo. E agora é 11 horas. Parabéns. Voltei aqui com um vlog pra falar sobre esse livro aqui que eu tava lendo pelo Kindle, na mesma época que eu tava lendo Credence. Assim que eu terminei Credence, eu comecei a ler ele, só que já tinha um tempão que eu tava pra ler ele, eu acho que eu demorei umas 2 semanas. A narrativa não me prendeu tanto quanto eu gostaria que tivesse, porque tem tantos elementos legais, só que não sei o que aconteceu. Não consegui me interessar pela história, como eu acho que eu poderia ter me interessado se a linha de pensamento fosse um pouco diferente, porque essa narrativa, ela segue a Nyv, que ela é uma costureira do reino de Mackland. Estava em guerra há algum tempo já contra o reino de Avaland. Mackland era a colônia de Avaland. Só que aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era. Acho que foi uma revolução. Que aí esse povo se distanciou. Algumas pessoas do reino da Nyv migravam pra Avaland pra trabalhar, só que lá eles eram tratados como se não fosse nada, por conta da descendência deles. E aí, com a iminência do casamento do príncipe mais jovem de Avaland com a única princesa da Espanha, a corte precisava de alguém pra fazer as roupas. E aí, o príncipe regente, que tava no poder, no lugar do pai que tava doente, contratou a Nyv fazer as roupas do príncipe durante a temporada e também a roupa de casamento. E a temporada que eu falo é porque esse livro, ele lembra muito Orgulho e Preconceito e Bridgerton. Mas ele tem essa temporada de apresentação das pretendentes e também tem aquela questão da fofoqueira que fica escrevendo os artigos no jornal falando sobre todo mundo. Aí, voltando, a Nyv ela foi pra lá pra fazer essas roupas. Quando a temporada acabasse, a intenção dela era que ela fizesse um trabalho tão bom que aí as pessoas iam ficar perguntando quem é que fez essa roupa e tal. E aí ela ia ganhar trabalho depois que acabasse a temporada, poderia se estabelecer ali e trazer a família dela depois, pra ter uma vida melhor em Avaland. Ela foi escolhida não só pela habilidade dela como costureira, mas também pela magia que ela tem, costurar sentimentos, lembranças na roupa. Então, a pessoa que tá vestindo e as pessoas que estão olhando para aquela roupa, elas sentem o que a menina quer que elas sintam. Isso acaba assustando um pouco esse príncipe, porque ele tinha acabado de retornar, depois de passar uns 4 anos fora, e aí ele tinha retornado só pra casar com essa princesa. Então ele não queria estar ali. Essa insistência da menina em ter o final feliz, em casamento, aquela coisa maravilhosa e romântica, irritava bastante ele. E ele fazia questão de que ela soubesse que isso irritava ele. Então ele tratava ela como se fosse lixo. Aí essa é a parte que parece um pouco o Orgulho e Preconceito. E também a primeira temporada do Bridgerton, porque eu nunca li os livros de Bridgerton, então não sei se isso tem nos livros também. E assim, quando eu tava lendo, eu achava que tinha tanta tensão entre ela e o príncipe regente que eu não conseguia enxergar o relacionamento dela com o príncipe mais novo, que ia se casar e que ela tava fazendo as roupas pra ele. Então, quando começou a mostrar o relacionamento do príncipe mais novo com ela, eu fiquei meio assim, mas deixei pra lá. Chegou num ponto desse livro que eu só queria que o livro acabasse, eu não queria mais, não tava mais interessada em nada. E principalmente por conta desse negócio dessa fofoqueira. Porque toda a narrativa que ela construiu de que o que importava era que o poder da Nyv tava destruindo ela, tava matando ela. Que quanto mais magia ela colocava nas roupas, mais ela ia ficando doente. A mecha de cabelo branco, no cabelo castanho dela, mostrava que ela tava ficando cada vez pior. Na disputa do povo dela com o povo dele, no motivo de o príncipe regente, que era uma pessoa que não conseguia ficar 5 minutos sem resolver um problema e já tava 5 anos arrastando uma reunião com as pessoas que estavam protestando sobre o governo dele e sobre as atitudes dele no reino, e ele não fazia nada. E também a questão do preconceito, porque o príncipe, ele tinha sido mandado para outro país, tanto porque ele tinha se tornado um alcoólatra,
por conta da morte da mãe dele, da doença do pai dele também, que ele não conseguiu lidar com isso, e também porque ele tinha um relacionamento amoroso com o melhor amigo dele. E essa questão de que a família real desse país, eles se importavam tanto em ter um herdeiro mais poderoso do que a geração anterior, por isso que era tão imperativo eles terem relacionamentos entre pessoas de sexos diferentes, o povo dele desprezar esse príncipe por conta das escolhas sexuais dele. E aí, quando ele volta, ele se apaixona pela menina que faz as costuras e tudo mais. E ela também, no país dela, ela tinha um relacionamento com outra menina que foi viajar e ela não pôde acompanhar porque ela tinha que trazer sustento pra família dela. E aí eles tiveram um relacionamento juntos, só que tudo isso parecia que ficava em segundo plano. História principal, plot principal era descobrir quem era a bendita da fofoqueira. E isso me irritava um bocado, porque tinha hora que eu tava lendo e aí eu tava engajando com o livro. Caramba, o negócio tá ficando bom, tá ficando bom, tá ficando bom. Até que vinha um artigo dessa fofoqueira, ou eu virava o olho lá em cima e voltava de tanta agonia que me dava de... Essa fofoqueira foi usada como se fosse um laço pra atrelar a história inteira. Quando descobriu quem que ela era de verdade, foi bastante anticlimático. E no final não teve impacto nenhum na narrativa propriamente dita. Mas aí eu terminei de ler esse livro, aí eu tava editando o vloguinho aqui, e eu só dei 3 estrelas pra ele. Sei lá, eu acho que a narrativa se perdia um pouco, e tinha hora que os assuntos ficavam se atropelando, e você ia tentar entender por que a coisa lá atrás tinha acontecido com a informação que você viu lá na frente, só que a linha do tempo não batia, não fazia sentido de como que a pessoa tinha aquela informação. Então acho que é por isso que eu não gostei muito. Eu ainda tô pra ler o segundo livro do Desafio do Verão, né, que é um de drama. As meninas até me recomendaram um, só que eu ainda não comprei. Eu não sei se eu já fiz um arremate até o momento do que eu li em fevereiro. Então eu vou aproveitar e fazer agora. Em fevereiro, até o momento, vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Eu li o The Lost Siren pelo Kindle, Credence, que é até o que eu tô editando o vlog de leitura dele, no momento. Uma Afasta de Amor na Espanha, que eu amei demais. Ele é muito fofo, esse livro, eu recomendo bastante. Eu vou pegar o segundo dele pra ler. Aí eu também li Valente, que é aquele Um Sopro de Magia. E aí eu terminei de ler agora, hoje, o Encantamento Frágil. E, não, eu não contei o pior. Eles se casaram, né? Porque a menina, ela atrapalhou o casamento da Rosa e do Kit. Teve o duelo, né? E a menina conseguiu atrapalhar o duelo quando ela usou o poder dela dos céus e fez um trovão cair no meio dos dois. E aí o Kit e a Nive, eles voltaram pra cidade a pé, porque o irmão dele teve que ir pra outro lugar fazer finalmente a reunião com o pessoal que tava fazendo os protestos. E eles voltaram pra trás e se casaram na igreja. Já tava toda pronta para o casamento dos outros. Com as roupas tudo encharcado, tudo bem, não tem problema nenhum. As pessoas estavam com pressa. E em vez deles voltarem pro castelo, ou eles irem pra casa pessoal, que era da mãe dele, ou até mesmo ir pra outro palácio, não. Eles foram pra casa onde o ex do Kit morava. Essa casa era do Kit. Ele comprou essa casa, só que quando o Sinclair foi deserdado pelo pai dele, porque o pai dele descobriu que ele era gay, ele não tinha dinheiro e tudo mais, o Kit passou a bancar o Sinclair. Então ele deu a casa dele na cidade pro Sinclair e também dava mesada pra ele todo mês. Eles foram pra lua de mel, pra casa onde o menino tava. Tudo bem que era a casa do Kit, mas o menino ainda morava lá. Depois da noite de núpcias, ficava lá os 3 na sala. Porque se não for uma homenagem, o que tá os 3 fazendo ali junto? Não, muito esquisito. O que os dois que tava casado foi fazer na casa do outro na lua de mel? Muito estranho. Aí eu tava pensando, como eu li agora esse, que ele é uma romantasia, eu tava querendo ler a continuação daquele, do Uma Afasta de Amor na Espanha, que é esse daqui. Um Experimento de Amor em Nova York. E parece que ele é com os personagens secundários do primeiro livro. Então são com outras pessoas. E ele é bem mais fininho do que o outro, que é esse daqui. Aí eu vou só terminar de editar esse trecho gigante que eu tô editando e começar a ler. Tá um calor dos infernos aqui. Deixa eu ver quantos graus que tá. 32 graus. Como assim? Morrendo, eu tô até vermelha de tanto que eu tô com calor. E aquele meu ventilador ali, ele sem ele dá na mesma. Dá na mesma. E hoje eu vou ter que fazer outra página também da agenda, onde coloca os livros. Que é essa daqui, que eu só tinha feito uma também, né?
Eu já usei aqui e aqui eu já tô terminando a primeira fileira. Quando eu for fazer a agenda de março, eu vou lembrar de fazer mais uma página dessa. Em fevereiro, realmente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com os 2 pés praticamente dentro de um poço de depressão e eu não tô conseguindo sair nesse humor ruim, sabe? Aí é 880. Ou eu tô me importando demais com as coisas, ou eu tô num momento assim que pode cair o mundo em cima de mim que eu não tô um pouco me lixando. Caramba! Eu já avancei demais na minha evolução pra estar num estágio assim tão ruim igual eu tô agora. Então eu vou ligar o ventilador ali, que eu só desliguei pra poder falar com vocês, porque ele é muito alto. Enchi minha garrafinha de novo, que já acabou. Trabalhar e depois ler. E ver se eu gravo vlog de leitura pra vocês direito. Oh, eu me arrependo tanto de não ter conseguido gravar um vlog de leitura do Creedence, que foi meu primeiro livro de romance proibido. Todo livro que eu leio, eu vou lendo e vou contando a história pra minha mãe, porque minha mãe não tem tempo de ler. Então ela lê, assim, os livrinhos dela nas férias. E todo livro que eu leio, eu conto o livro inteiro pra ela, com todos os spoilers, como se ela tivesse lido o livro inteiro. Aí quando eu tava lendo Creedence, tentar contar pra ela a história do livro e tirar toda aquela parte do... da menina querendo ficar com os 3 caras de uma vez, foi uma habilidade, assim, de narrativa que eu... tô de parabéns, porque eu dei conta de contar a história inteira pra ela. Quando eu fui contar o final, que eu tive que contar o que tava acontecendo, porque a menina apareceu grávida no final da narrativa. Mas no meio, a narrativa até ficava normal, sem esses trechos assim. Eu gostei desse livro, eu gostei demais. Ele não é um livro pra todo mundo, então vejam os gatilhos, vejam a classificação. Tem muita cena hot. Demora assim pra chegar ali naquele ponto. Vai só aquela tensão, aquela tensão, aquela tensão. Mas na hora que chega, o negócio vai só ladeira abaixo. A pílula anticoncepcional dela que lutasse. Mas eu queria ter gravado um vlog de leitura naquele momento pra poder contar as minhas impressões enquanto eu tava lendo. E não num conjunto inteiro como foi no final. Mas enfim, tô divagando, deixa eu ir trabalhar. E também colocar o celular pra carregar, que ele tá... 20%, 17%, 23%. Vou deixar ele chegar em 15% pra fazer a carga completa.